Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Nós estamos ancorados no primeiro versículo da Epístola aos Efésios, examinando os termos da apresentação pessoal de Paulo aos cristãos efésios, especificamente quando ele diz que é um apóstolo chamado pela vontade de Deus. E isso nos instigou a considerar algumas questões práticas a respeito do que é chamado e vocação e de como podemos conhecer a vontade de Deus, o que já temos feito nas 2 últimas semanas. Eu esbocei 3 perguntas de ordem pastoral para abordar os assuntos de chamamento e vontade de Deus. Primeiramente, que é chamado e vocação? Em segundo lugar, qual a dimensão da vocação? E em terceiro lugar, como conhecer a vontade de Deus? Então, se você está nos visitando hoje, ou está vindo apenas para esta mensagem, nós estamos expondo a carta aos Efésios e nós interrompemos o exame direto da expressão vontade de Deus para tratar de algumas questões práticas pastorais que eu tenho levantado aqui. Então, leiamos Efésios 1:1, que serviu como uma espécie de porta para nos conduzir a outros cômodos da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra, do Teu evangelho. Não esconda de nós os Teus mandamentos, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nossa jornada é curta, 50, 60, 80 anos. Não nos deixe, Pai, por causa da nossa limitação, perceber as gloriosas verdades da Tua palavra e vivermos à luz daquilo que sabemos. Em nome de Jesus, amém. Suponho que o nosso último estudo sobre como conhecer a vontade de Deus tenha provocado reações diferentes em vocês. Alguns de vocês, eu imagino, tendo aprendido que Deus tem uma vontade secreta e uma vontade revelada, e que nós devemos nos ocupar apenas da vontade revelada de Deus na Bíblia, deram-se por satisfeitos e acabaram redirecionando a atenção e empenho para a vontade básica de Deus revelada nas Escrituras: ser cheio do Espírito Santo, ser santo e ser grato. Entretanto, outros de vocês devem ter experimentado um sentimento de frustração em razão de eu nada ter dito sobre como você pode saber se deve namorar com o fulano, ou como saber que profissão deve escolher, ou como descobrir se deve fechar aquele negócio ou não. Quase posso ver alguns de vocês, após o nosso último estudo, pensando consigo mesmos: bem, pastor, eu entendi a pregação, eu entendi que Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo, que eu seja santo e que eu seja grato. Sendo assim, eu acho que eu estou vivendo dessa maneira, eu acho que eu estou de acordo com a vontade de Deus, eu acho que eu estou caminhando na vontade de Deus, mas eu não sei ainda que tipo de escolha eu devo fazer nesta ou naquela situação particular. Eu gostaria que o pastor tivesse sido mais prático neste ponto. Pois bem, sabe por que eu não disse nada sobre isso? Porque eu não sei. Simplesmente essa é a razão. Eu não sei, eu não tenho conhecimento da vontade secreta de Deus. Essas questões específicas, individuais, fazem parte do conselho secreto do Senhor, coisas que Ele estabeleceu na eternidade, como nós já aprendemos aqui. E portanto elas não estão, definitivamente não estão ao nosso alcance, nós não devemos buscá-las. Bem, alguém pode dizer: então o que você está me dizendo, pastor, é que se eu me ocupar da vontade revelada de Deus na Bíblia, eu devo simplesmente deixar o restante das coisas acontecerem? Apenas isso? É isso que você está dizendo? E se eu tomar uma decisão errada? E se eu escolher algo contra a vontade de Deus? Eu diria a você, ouça-me com atenção: improvável, para não dizer impossível. Você diz: como assim? O
que você quer dizer com isso? Deixe-me mostrar uma coisa a você, uma coisa muito maravilhosa. A coisa maravilhosa, muito maravilhosa, que vem após você estar na vontade de Deus, você sabe qual é? Sabe qual é a próxima coisa que acontece quando você está na vontade de Deus? Isto é, quando basicamente você está salvo, cheio do Espírito Santo, santificado e com o coração grato a Deus em todas as circunstâncias. Quer saber o que acontece depois disso? Vá ao Salmo 37, versículo 4. Salmo, capítulo 37, verso 4. Salmo de número 37, versículo 4. Amém? Fique com esse texto no seu colo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, essa passagem aqui tem sido muito mal compreendida e abusada pelos crentes. Eles leem esse versículo como se fosse uma promessa de que Deus vai realmente cumprir todos os desejos carnais e vaidosos do coração. Eles sinceramente acreditam que Deus vai realizar qualquer tipo de desejo que eles tiverem. O problema é que eles passam por cima de agrada-te do Senhor e vão direto para Ele satisfará os desejos do teu coração e colocam uma ênfase exagerada apenas na última parte da sentença. É óbvio que essa passagem não significa que Deus vai atender a qualquer tipo de desejo que o coração possa ter. É por isso que primeiramente o salmista diz: agrada-te do Senhor, ou deleita-te no Senhor, como diz a NVI. Há uma promessa nesse texto ligada aos desejos do coração para aqueles e tão somente aqueles cujo prazer está inteiramente no Senhor. Agrada-se do Senhor ou deleita-se no Senhor significa reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, e isso implica em glorificá-lo da forma apropriada. Em outras palavras, deleitar-se no Senhor significa amá-lo, desejá-lo, apreciá-lo, adorá-lo, em primeiro lugar e acima de tudo. Uma afeição e disposição do coração que não encontra rivais, tão somente para o Senhor. Desejá-lo, apreciá-lo, ter satisfação, prazer, contentamento nele sobre todas as coisas. Deleitar-se no Senhor é essencialmente o que Davi diz no Salmo 16, versículo 8. Você está com o Salmo 37, mantenha ele consigo aí no seu colo e vá ao Salmo 16, 8. Vizinho aí do Salmo 37. Salmo 16, verso 8. Diz assim: o Senhor tenho-o sempre a minha presença. Ou na tradução mais literal da Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ao fazer essa declaração aqui, Davi basicamente está dizendo: eu nunca tiro os meus olhos, a minha mente, o meu coração do Senhor. Em tudo que eu faço, a minha atenção e satisfação estão centradas exclusivamente em Deus. Eu faço tudo para amá-lo, eu faço tudo para agradá-lo, eu faço tudo para apreciá-lo. Sempre considero a sua vontade e busco permanecer nela em todos os aspectos, quer de dia, quer de noite, quer em público, quer no meu isolamento privado. Eu sempre me considero como estando na presença de Deus. Eu faço tudo para a sua honra e glória, é o que Davi está nos dizendo aqui. Então, alguém que se deleita no Senhor é uma pessoa que se entrega em total obediência e submissão à vontade de Deus revelada nas Escrituras. E assim, ele encontra no Senhor todo o seu prazer. Se você olhar aí a sequência do verso 9, eu não coloquei aqui, do Salmo 16, o verso 9, fala de alegria. A alegria é procedente de ter o Senhor sempre na sua presença. A felicidade, ela é um produto da comunhão com o Senhor. Ou se quiserem, a pessoa que se deleita no Senhor é alguém salvo, crente em Jesus, cheio do Espírito Santo, buscando santificação, buscando separação do pecado e com o coração grato e satisfeito em Deus em todas as circunstâncias, seja lá quais forem.
Esse é um excelente resumo do que significa agradar-se do Senhor. E quais tipos de desejos você acha que tem uma pessoa que se deleita no Senhor da maneira que eu lhes indiquei? O que você acha? Quem você acha que está governando, administrando os desejos dessa pessoa? Isso mesmo, o próprio Deus. É Deus quem está no controle. Volte ao Salmo 37, verso 4. Salmo 37, retorne para lá, versículo 4. Lembre-se que o texto diz aqui: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em meu juízo, a palavra hebraica traduzida por satisfará não é a melhor tradução aqui, nessa versão que eu estou utilizando. A ideia básica da palavra original não é a de que Deus meramente vai cumprir ou atender os desejos do coração. É simplesmente colocar, pôr, fixar. E comunica essa ideia de dar, comunica a ideia de fazer ter, no sentido abstrato ou físico. A NVT, a nova versão transformadora, traduz o Salmo 37,4. Alguns de vocês talvez tenham essa versão aqui. E essa tradução preza pelo significado mais básico e literal da palavra hebraica. Diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. O que eu não sei dizer, no entanto, para ser honesto, é se os tradutores escolheram usar o verbo dar porque tinham em mente o sentido de colocar, pôr, fixar, ou o sentido de conceder, satisfazer, atender os pedidos. Eu sei, porém, que a palavra hebraica traduzida pelo verbo dar, no Salmo 37,4, que nós estamos considerando, é a mesma palavra que o salmista usa no Salmo 4, versículo 7, no sentido de colocar, para dizer que Deus colocou alegria em seu coração mais do que colocou no coração dos ímpios. Veja lá no Salmo 4, verso 7. Salmo de número 4, versículo 7. Diz assim, Salmo 4, 7. Mais alegria me puseste, ou colocaste no coração, do que a alegria deles. Então o salmista está dizendo que foi Deus quem pôs, introduziu, introjetou alegria no coração de Davi. Então, com os olhos de volta no Salmo 37, verso 4, o que é maravilhoso, fabuloso naquele salmo, não é que Deus vai cumprir os desejos do coração, mas que Ele vai colocá-los lá, dentro do coração. Agrada-te do Senhor, e Ele colocará os desejos dentro do teu coração. Se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver buscando satisfação, e com o coração grato, contente em todas as circunstâncias, Deus colocará desejos no seu coração, o fará ter desejos que se harmonizam com a vontade do próprio Deus. Você desejará aquilo que o Senhor deseja, em outras palavras. Se Deus é o seu maior deleite, você não vai poder desejar nada contrário a Ele. Será uma completa impossibilidade. Você vai desejar somente aquilo que o Senhor deseja e coloca no seu coração. Se você estiver satisfeito no Senhor, querido, Deus vai regular, governar, administrar os seus desejos, de modo que você vai estar disposto a pedir apenas as coisas que Deus, Ele mesmo, colocou no seu coração e que lhe será apropriado conceder. Qual pai, ainda que terreno, daria um escorpião se o filho lhe pedisse um pão? Ou uma pedra? E assim você terá tudo aquilo que o próprio Senhor colocou no seu coração. Afinal, por que Deus colocaria um desejo no seu próprio coração que Ele mesmo não está disposto a satisfazer? Por que Ele faria isso? Essa é uma das coisas, meus irmãos, mais encorajadoras e fascinantes que eu aprendi estudando as Escrituras desde a minha conversão. Esse daqui foi um pensamento-chave, libertador, para que eu pudesse tomar decisões na minha vida. Isso é realmente fantástico e reconfortante, pelo menos para mim. Isso é oxigenante, fornece fôlego à minha busca por ser cheio do Espírito Santo, ser puro e ser grato, porque eu quero agradar o Senhor, eu quero me deleitar nele e que Ele dirija a minha vida. Se eu me deleitar no Senhor, Ele vai colocar desejos santos e apropriados no meu coração.
E se você realmente se deseja, se você realmente se apega a essa verdade, uma vez que esse princípio escriturístico é incrustado na sua mente e no seu coração, o seu foco será redirecionado dos seus desejos para Deus. Você não vai mais estar focado em seus desejos. Você vai estar com foco centralizado em Deus. Os seus pensamentos são para Deus. A sua atenção é para Deus. Você não vai estar inquieto e perturbado com desejos. Assim, o seu maior e mais ardente desejo será o próprio Deus. O seu desejo supremo será ter o Senhor sempre diante de você, sempre diante da sua presença. E como consequência disso, reitero, Ele vai administrar os desejos do seu coração. Portanto, se você se deleitar no Senhor, meu irmão, se você pela graça ocupar-se de ser cheio do Espírito Santo, ser santo, ser grato, você não terá por que ter nunca mais nenhum medo paralisante da vontade de Deus, nem de fazer escolhas contra a vontade de Deus. Se você estiver obedecendo à vontade revelada de Deus, você não vai precisar especular que talvez a vontade de Deus seja que você case com uma pessoa que, embora crente, consagrada, piedosa, você não tem o desejo de casar. Você não precisará ficar se perguntando se Deus realmente quer que você seja um missionário na África, que tem que caminhar quilômetros sob sol a pino carregando água na cabeça, se você não tem o desejo de fazer isso. Deus não vai obrigar você a casar com alguém contra a sua vontade, nem enviá-lo para a África numa camisa de força para ser um missionário. Se você está andando cheio do Espírito Santo, em santidade, com o coração grato e alegre em Deus, em todas as circunstâncias, e não tem esses desejos específicos, querido, não sofra. É simplesmente porque Deus não os colocou lá. Ele não colocou esses desejos no seu coração. Meus irmãos, como é maravilhosa e cativante a simplicidade da palavra de Deus. Vocês não acham? Isso não é maravilhosa essa verdade? Não é maravilhosa essa verdade que está diante de nós aqui? Somos nós quem confundimos e complicamos demais as coisas. Nós somos muito complexos, de fato. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas ou astúcias, como diz a minha versão. Ou como diz a paráfrase NTLH, Deus nos fez simples e direitos, retos, mas nós complicamos tudo. Veja, por exemplo, a simplicidade, deixa eu fazer uma digressão, a simplicidade da salvação do ponto de vista humano é pela simples fé em Jesus Cristo, simplesmente por colocar confiança em Jesus Cristo. A salvação é para todo aquele que simplesmente crê que Jesus é o Filho de Deus. Que homem, meus irmãos, pensaria nisso, nessa simplicidade? Se o homem tivesse autonomia e poderes para estabelecer o que envolveria a responsabilidade humana na salvação, seguramente a fé não seria uma opção, sem medo de errar, não escolheria a fé. E tenho a história da igreja e da Bíblia ao meu favor. Eu posso imaginar uma comunidade religiosa global sendo formada com presidentes, secretários e tesoureiros para criar um complexo documento instituindo as normas e procedimentos da salvação. A Bíblia e a história nos mostram que no âmbito da salvação, os homens complicaram sempre tudo com seus conceitos, regras e esquemas complexos da filosofia e da religião. Os fariseus e os gnósticos são um trágico exemplo disso. O homem filósofo natural que é, pensa em epicurismo, estoicismo, gnosticismo, racionalismo, empirismo, monismo, dualismo, existencialismo, materialismo, evolucionismo, pragmatismo, socialismo, etc. Meus irmãos, tudo isso é complexo demais para os anseios da humanidade. E nem de longe há sequer alguma coisa parecida com a simples fé. Nenhuma sugestão da simples fé. E no que respeita à vontade de Deus não é diferente. Nós achamos que devemos descobrir a vontade de Deus em uma busca complexa e labiríntica. Nós estamos sempre tateando. Mas a Escritura simplesmente diz a nós: a vontade de Deus é esta. Seja cheio do Espírito Santo, seja santo e seja grato. E colocará desejos santos e corretos no seu coração. Que simplicidade maravilhosa e encantadora, meus irmãos, da Sagrada Escritura. Só Deus poderia pensar nisso. Nenhum homem pensaria nisso daqui.
Disseram de Martinho Lutero enquanto ele caminhava pelas ruas: lá vem um homem que pode obter qualquer coisa de Deus que ele deseja. E agora, querido irmão, você já sabe o motivo de terem dito isto a respeito de Lutero. Porque Lutero estava maravilhado com o seu Deus, estava encantado com Deus, estava centrado em Deus, satisfeito, deleitoso no Senhor. E Deus colocou desejos celestes no seu coração. Deixe-me dar uma outra ilustração, usando um exemplo pessoal referente ao início do meu relacionamento com a Fernanda. Houve uma época em que eu realmente achei que eu era celibatário. Não durou muito, foi um curto período, mas eu realmente achei que eu era celibatário. Depois de um tempo, Deus acabou colocando no meu coração o desejo de casar. E aí eu comecei a orar regularmente por isso, fervorosamente. Até que eu conheci a Fernanda no seminário. Ela era crente, piedosa, de bom testemunho, com um coração missionário, não era dondoca, não estava querendo ficar por aí. E tinha objetivos comuns. E ela era linda e eu estava atraído por ela. A beleza dela me atraía de alguma maneira, como continua ainda me atraindo. E para completar, que maravilhoso, eu tinha o desejo de casar também. E para ficar ainda mais maravilhoso, eu comecei a me interessar especificamente pela Fernanda. O meu desejo se voltou na direção dela. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui me certificar de que a minha atração por ela não era um desejo meramente carnal. Poderia ser um desejo legítimo de casar. Mas a minha atração pela Fernanda não era um desejo carnal. Eu precisava me certificar disso. Eu precisava avaliar se aquele era um desejo que Deus realmente colocou no meu coração. Era necessário eu examinar antes de tudo se eu realmente estava me deleitando no Senhor. E não inquieto, insatisfeito e iludido pelo meu coração corrupto e enganoso. Assim, passei em revista a minha vida, em oração, jejum, autoexame, para saber se eu realmente estava vivendo a vontade de Deus. Se não havia algum ponto cego na minha vida. E tendo feito isto, eu realmente acreditava, sinceramente, que eu estava vivendo na vontade de Deus, no aspecto possível e conforme a luz que eu tinha até então. Basicamente, eu estava lutando por preenchimento do Espírito Santo, lutando por santificação, lutando por gratidão alegre em todas as circunstâncias, contentamento com a vida que eu tinha e que Deus havia me chamado para servi-lo. Então, eu apenas comecei a dar o primeiro passo em direção àquilo que eu queria, ao desejo que o Senhor colocou no meu coração. Eu jejuei, eu orei, eu não estava exatamente buscando inquieto com isso, e o Senhor colocou esse desejo no meu coração. Tenho convicção que vem do Senhor. E sabe o que aconteceu? Nós estamos casados há 2 anos já. O Senhor nos abençoou, nos conduziu dessa maneira. E eu não tenho 1 milímetro de dúvida, meus irmãos, que foi o próprio Deus quem colocou aquele desejo no meu coração e o satisfez de uma maneira maravilhosa no momento certo, porque até aquele momento eu não tinha tido nenhum desejo semelhante àquele. Agora, eu apresso a dizer que é perfeitamente possível, queridos, que alguns de vocês ouvindo esse sermão sejam iludidos pela corrupção do coração, achando que desejos carnais, aparentemente bons, foram colocados por Deus no coração de vocês, de modo a usarem o que ensinei como licença para cultivar e buscar satisfação de desejos que não procedem de Deus. Então, antes de você sair por aí animado, querendo cumprir desejos que não foram dados por Deus, ou sair desse culto dizendo: eu aprendi na igreja que o pastor disse que eu devo seguir o meu coração. Meu irmão, por favor, misericórdia, não saia daqui dizendo isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas antes que você saia daqui com alguma compreensão errada, lembre-se que sempre antes dos desejos do coração existe um ecoando no seu ouvido, sussurrando: deleita-te no Senhor. Antes das bênçãos de Deus, vem o Deus das bênçãos. Nunca esqueça disso. Você tem desejos, muitos desejos, desejos ardentes. Eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo está aplicando essa palavra ao seu coração. Você quer respostas, eu sei disso. Mas a questão importante acima de todas é: você está deleitando-se no Senhor? Essa é a sua condição? Você está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, sem ligação com o pecado, a prática do pecado, uma vida de pureza, com o coração grato e contente em Deus, com a condição em que você está hoje?
chegaria a dizer que sim, que seus desejos são de Deus? O problema torna a dizer que muitos crentes querem seus desejos atendidos, suas satisfações preenchidas, mas não querem o Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele colocará os desejos santos e corretos no teu coração. Na minha curta experiência pastoral, queridos, já vi vários exemplos dramáticos decorrentes de inverter essa ordem bíblica. Isto é, colocar desejos pessoais à frente da vontade de Deus, especialmente na área de relacionamento amoroso, para citar mais um exemplo dessa área. Não poucas vezes acompanhei alguns crentes, amados irmãos, que queriam muito namorar, casar, ter uma família, desejos legítimos, nada de errado com isso. E devemos desejar, eu não desencorajo, mas acabavam escolhendo a pessoa errada e depois terminavam o namoro decepcionadas, magoadas e envergonhadas por terem começado algo não concluído com o casamento. Em outros casos, o forte desejo por um relacionamento amoroso levava a pessoa a manipular situações e pessoas para conseguir o que queria. O famoso, por assim dizer, jeitinho brasileiro. E nesse processo a pessoa acabava achando que realmente as coisas estavam fluindo com o outro, que ia dar em namoro, mas tudo não passava de um contexto forçado e manipulado pela própria pessoa. A pessoa preparou um cenário, criou as cenas, os momentos, fantasiou um final feliz e nesse processo entregou totalmente o coração ao outro. Apaixonou-se perdidamente. E não seria exagero dizer que mentalmente, como eu soube de um caso, a pessoa preparou até os detalhes do casamento. Mas no final das contas o desejo não era recíproco. Ocorreu uma autossabotagem, eu diria, nessa questão. E em alguns casos, essas situações, lamentavelmente, repetiram-se várias vezes. E vi muitas pessoas procederem da mesma maneira, meus irmãos, na área financeira e profissional. Mas após muitas frustrações e amarguras, essas pessoas compreenderam que deveriam, sobretudo, deleitarem-se no Senhor, ocuparem-se da vontade revelada de Deus, servir ao Senhor. E quando o fizeram com toda a sinceridade, de todo o coração, Deus colocou os desejos certos no coração e os fez, inclusive desejos de casamento, no caso daqueles para quem Deus concedeu este dom. Eu pude ouvir algumas vezes confissão no gabinete, algo parecido com isto. Eu estava no Senhor, eu não me deleitava no Senhor, melhor dizendo, eu estava com problemas, com desejos errados, desejos idólatras, mas a partir do momento que eu encontrei meus pensamentos em Deus, e encontrei satisfação, prazer nele, eu comecei a ter outros desejos. Desejos que foram satisfeitos, pelo menos esperava, inclusive a bênção de alguém para casar. Por isso, exorta-nos o apóstolo Paulo em Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É a exortação do apóstolo em Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora, se você anda no Espírito, vive uma vida pura, vive de gratidão transbordante e Deus colocou um desejo no seu coração, qual é o próximo passo? O que eu devo fazer então agora? Você precisa agir, você precisa começar a se mover, começar a fazer o que você tem desejo, a buscar atender o desejo que Deus colocou no seu coração, dar passos apropriados, sábios e objetivos. E o próprio Deus vai te mover, Ele pode fazer isso, Ele pode mover circunstâncias, situações para fazer com que aqueles desejos sejam cumpridos. Se Deus colocou um desejo no seu coração, Ele quer movimento, ação, responsabilidade humana. Eu estou preparando o terreno para as próximas pregações. E no momento certo, Deus cumprirá o desejo que Ele mesmo colocou no seu coração. Você não precisa ficar com dúvidas permanentes e paralisantes. E se você quer algo mais objetivo, para saber se o seu desejo procede do Senhor, porque temo que alguns possam interpretar isso de uma maneira errada, então lá vai. Seu desejo não será contra a palavra de Deus. Você não desejará nada contrário ao próprio Deus e à sua vontade revelada na Bíblia. Está claro isso, meus irmãos? Precisa estar.
não podemos ter dúvidas e confusão em relação a este ponto. Então você diz, certo, pastor? Eu realmente acredito que eu estou vivendo no Espírito Santo como uma vida pura, com um coração grato, e o meu desejo não é contra a vontade revelada de Deus. Eu estou achando isso, tendo convicção disso. O que eu faço? Bem, quando você estiver se deleitando no Senhor e o seu desejo não estiver em desarmonia com a palavra de Deus, então você deve escolher aquilo que é moralmente correto, de bom senso e sábio, com base naquilo que você conhece do caráter de Deus e das Escrituras. E você também pode buscar sabedoria na multidão de conselheiros santos e piedosos que te ajudam a enxergar melhor todo o conselho de Deus, como diz Provérbios 11:14. E isso vai te ajudar, vai garantir a tomar uma decisão correta e que honre a Deus. Às vezes a pessoa tem o desejo correto, nada contra a vontade de Deus, ela está caminhando na vontade do Senhor, mas ela não consegue usar o bom senso, a sabedoria, dar passos objetivos para que aquilo seja executado conforme Deus deseja. E quando você escolher aquilo que é moralmente correto, sábio, de bom senso, de acordo com a verdade revelada da Bíblia, você deve confiar na sabedoria de Deus para cuidar de todos os detalhes para o bem. Você deve confiar na fidelidade e bondade de Deus e no fato de que Ele compensará o temor que você tem do Senhor, demonstrado por decisões baseadas na verdade da Bíblia e pelo sincero desejo do seu coração que você tem de não tomar nenhuma decisão que o desagrade e o desonre. Assim, Ele vai revelando a você o próximo passo. O farol, se você está num carro dirigindo, indo para Salinas, por exemplo, à noite, ele só ilumina até certo ponto. Você precisa continuar caminhando naquilo que você sabe, na estrada da vontade do Senhor. E à medida que você vai caminhando na vontade de Deus, Ele vai revelando o próximo passo. A luz da vontade divina vai iluminando o restante do caminho. Ele vai fazer isso, vai abrir uma porta, vai fechar outra, e Ele vai intensificando o desejo do coração na direção correta. Nem toda porta foi Deus que abriu, é importante que você saiba disso. Há portas que o diabo abre. Então cuidado com as portas que você entra, você precisa certificar de que eu estou na vontade do Senhor, e que eu tenho desejo de fazer aquilo, que Deus está inclinando meu coração para aquilo, a fim de que você não tome uma decisão com dúvida, porque aquilo que procede de uma consciência duvidosa não procede da fé, mas é pecado, como diz Paulo em Romanos 14. E você pode se agarrar na promessa do Salmo 25:12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. É o que diz o Salmo 25:12. Você teme o Senhor? Você está aqui hoje, talvez não esteja se deleitando no Senhor, querido irmão. Você é um crente, mas você nunca cedeu de verdade ao Espírito Santo, ao enchimento, ao trabalhar dele na sua vida. Sua vida tem sido marcada pela prática do pecado. Você não tem vivido uma vida pura. Você nunca encontrou contentamento com a sua condição. Essa é a sua situação. E talvez alguns de vocês sejam crentes, ou nem sejam crentes, melhor dizendo, nunca tenham colocado a fé em Cristo e o confessado como Salvador e Senhor. Eu quero pedir agora que você curve sua cabeça e feche os olhos por um instante. Vamos entrar em espírito de oração. Enquanto você entra agora em espírito de oração, por que você não diz a Deus o que sente, o que você sente? Você precisa, por assim dizer, meu irmão, minha irmã, jogar limpo com Deus, ser sincero, derrame o seu coração sinceramente diante dele. Diga a Ele, diga ao Senhor que você tem desejos não satisfeitos, e há algum tempo não tem estado com o coração grato e contente nele. Diga a Deus que você realmente esperava que as coisas fossem um pouco diferentes na sua vida. Seja sincero. E quando for apropriado, derrame suas lágrimas diante do Senhor. Faça isso, meu irmão. Coloque seu coração diante dele nesta noite. Mas depois disso, enxugue as lágrimas, levante a cabeça e ore como Davi no Salmo 143. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade,
pois tu és o meu Deus. Veja, Davi não disse, ensina-me a descobrir a tua vontade. Ele disse, ensina-me a fazer a tua vontade. Você não precisa, meu irmão, descobrir a vontade de Deus. Você apenas precisa aprender a fazer a vontade do Senhor. Aprender a se deleitar no Senhor. Então peça a Deus que o ensine a se deleitar nele, tão somente nele. Ore para que o Senhor te ensine a buscar o enchimento do Espírito, a ser puro e ser grato em todas as circunstâncias. E se você ainda não colocou a sua fé em Jesus, se você ainda não entregou os seus caminhos a Ele, invoque o nome de Jesus, dizendo que você deseja que Ele seja o seu Salvador e Senhor. Você pode fazer isso agora mesmo, porque a Escritura diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O primeiro passo que você precisa dar, meu irmão, não é buscar atender desejos pessoais, mas é para ser cheio do Espírito Santo, ser santo e ser grato em todas as circunstâncias. É o passo para a obediência e submissão total ao senhorio de Cristo. Você já deu esse passo, você está buscando isso. Coloque sua vida diante do Senhor. Faça isto. E a Bíblia garante que a vontade de Deus será manifestada a você tão claramente, por meio de desejos corretos no coração. E você estará encurralado. Você não desejará outra coisa. Não será possível evitar a vontade de Deus e fazer escolhas erradas e carnais. Deleita-te no Senhor. E Ele colocará desejos puros e piedosos no seu coração. E cumprirá todos eles, tudo que lhe for apropriado conceder, no momento certo. Que assim seja. Pai, coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Há pessoas aqui que talvez não estejam fazendo a tua vontade, Senhor, mas que desejam fazer isso essa noite. Que cada um de nós aqui possa estar no centro da tua vontade, fazendo a tua vontade, Senhor. Aqueles que estão desviados, andando em caminhos cuja satisfação não é o Senhor, trocando o Senhor, se prostituindo com as coisas do mundo e com o pecado. Traze-os para perto de ti, Pai. Coloca-os na tua vontade, pela graça e misericórdia de Jesus. Que assim seja, ó Deus. Eu oro pelos meus irmãos, que sejam santos, cheios do Espírito Santo e gratos em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.